Privatização da rodoviária. Começa oficialmente o processo para escolher a empresa que deve administrar o terminal pelos próximos anos. Caso do padre Casimiro. Acusados seguem foragidos, mas polícia acredita que religioso pode ter reconhecido os assaltantes e, por isso, acabou morto. Manhã de operações. Polícia prende 2 quadrilhas que roubavam casas e a outra usava nome de servidores para conseguir empréstimos em bancos. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O processo de privatização da rodoviária do Plano Piloto começou oficialmente hoje. O GDF publicou o edital convocando as empresas interessadas em administrar o terminal. A rodoviária, que acaba de completar 59 anos, sofre com problemas sérios de infraestrutura e acessibilidade. A situação já é bem conhecida. Tapumes, fios elétricos aparecendo, escadas rolantes e elevadores sem funcionar. Idosos, pessoas com crianças no colo e quem tem dificuldade de locomoção são os mais prejudicados. Para completar, ainda tem a interdição da plataforma superior desde junho. Um bloqueio para o conserto de fissuras nas vigas de sustentação da rodoviária. Obra que deve terminar em novembro. Uma rotina de quem passa pela rodoviária do Plano Piloto. Isso aqui é obra faraônica, não termina nunca. É uma coisa que não tem gestor. Porque se tivesse, essa rodoviária não era esse lixo que é, não. Porque isso aqui é um lixo para ser no centro da capital do país. Rodoviária de Brasília, infelizmente, se não é uma rodoviária, é um ponto de ônibus debaixo do viaduto. A gente espera um compromisso do secretário de Obras para que venha concluir de fato essas obras para entregar para a população. Na tentativa de modificar essa situação, foi publicado nesta terça-feira um edital convocando interessados na apresentação de projetos para a gestão do local. Há pouco mais de 3 meses, a medida já tinha sido anunciada pelo governador Ibanez Rocha. Nós pensamos num projeto de PPP para essa área da rodoviária para transformar isso num grande shopping dentro da cidade, onde as pessoas realmente tenham acessibilidade, tenham condições de manutenção, porque é uma coisa que nós temos que pensar, as rodoviárias que funcionam bem no mundo todo, elas são geridas pela iniciativa privada. As propostas podem ser entregues em até 30 dias. Depois deste período, as empresas interessadas terão mais 120 dias para apresentar uma proposta mais detalhada, que será avaliada e classificada para que a concessão seja concluída. Quem tiver interesse deve apresentar requerimento à Secretaria de Mobilidade, no protocolo localizado na estação rodoferroviária. Também deverão ser entregues documentos como razão social, endereço fixo e eletrônico. Segundo o edital, é permitida a associação de pessoas jurídicas para a apresentação do projeto. Aqui com a gente, Cláudio Humberto, boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Uma coisa é fato, do jeito que está, não está legal, né? Não pode ficar, né? Todo governo é obrigado a fazer reformas que são intermináveis na rodoviária. Governos se passaram durante 60 anos, a manutenção mesmo de estrutura da rodoviária não foi feita. A gente vê agora que está sendo feito em caráter emergencial, as rachaduras começaram a aumentar. O governador foi obrigado, inclusive, a interromper, a interditar o fluxo ali de pessoas e de veículos na rodoviária, sobretudo veículos pesados, né? E, portanto, assim, não é a melhor coisa que ele pode fazer, né? O governo, se a iniciativa privada pode fazer melhor, o governo não tem que estar gastando dinheiro público com isso. O dinheiro público tem que ser maximizado, tem que ser aplicado onde ninguém mais poderá fazê-lo, né? O que a iniciativa privada pode fazer melhor, e a gestão de rodoviárias privadas no mundo inteiro mostra que o acerto dessa medida do governador Ibanez Rocha. E sem contar que a rodoviária, aquilo ali não é só o centro da nossa cidade, é o centro geográfico do país. Tem um simbolismo, um significado muito grande. Aquilo pode ser transformado em algo muito melhor e muito maior, muito mais importante do que é hoje apenas um terminal de passageiros, né? Eu acho que ali o potencial cultural, comercial de toda aquela região ali é bastante significativo e vai atrair, com toda certeza, o interesse do empresariado. É verdade. E olha, o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, adiou a votação da reforma da Previdência e agendou para hoje à tarde uma sessão para debater vetos do presidente Bolsonaro à lei do abuso de autoridade.
O anúncio pegou de surpresa o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação em plenário da reforma da Previdência, que estava marcada para esta terça. No lugar da proposta de emenda à Constituição da Previdência, Davi Alcolumbre convocou uma sessão do Congresso. A pauta vai ser extensa, inclui vetos de Jair Bolsonaro à lei do abuso de autoridade. A votação vai acontecer menos de uma semana depois de a Polícia Federal, com autorização do Supremo, ter entrado no gabinete do senador Fernando Bezerra, líder do governo, e do filho dele, o deputado Fernando Bezerra Coelho. Os vetos de Bolsonaro incluíram artigos que previam, por exemplo, punição a juízes que iniciarem investigações sem justa causa ou negarem acesso aos dados apurados. Na sessão deverá também ser votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a liberação de um crédito de cerca de 3 bilhões de reais a ministérios. Parte desses recursos será destinada ao pagamento de emendas parlamentares. O atraso nessa liberação teria provocado revolta na Câmara e preocupação no Senado. Resolvidas essas questões, a Previdência vai à votação no plenário do Senado na quarta. A Comissão de Constituição e Justiça manteve a sessão desta terça para votar o parecer final do relator, Tasso Gereissati, que rejeitou todas as emendas apresentadas em plenário. Mas essa sessão terá que ser interrompida quando começar a pauta do Congresso. E olha, seguindo a tradição, o presidente Bolsonaro fez hoje o discurso da abertura da Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York. No discurso, Bolsonaro disse que o Brasil ressurgiu após estar à beira do socialismo e destacou a relação do Brasil com o meio ambiente. Veja só. Nossa Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental e permanece praticamente intocada. Prova de que somos um dos países que mais protege o meio ambiente. Nessa época do ano, o clima seco e os ventos favorecem queimadas espontâneas e também as criminosas. Vale ressaltar que existem queimadas praticadas por índios e populações locais, como parte de sua respectiva cultura e forma de sobrevivência. Problemas qualquer país os tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. Cláudio, claro que foi um discurso bem maior, ele falou aí cerca de meia hora sobre vários assuntos, vários aspectos. Qual a sua avaliação com relação a esse discurso do presidente Bolsonaro? O discurso foi maior do que se esperava e foi mais contundente do que se esperava. Por mais que a gente conheça o presidente Bolsonaro, não esperava que ele fosse tão afirmativo, aquele tom meio marcial que ele tem de falar, né? Mas, de outro lado, também é importante, porque mostra ele tem um jeito particular de demonstrar autoridade sobre o que fala, né? O presidente cometeu alguns erros bobos de política, como, por exemplo, insistir nessa história do anticomunismo, do socialismo que se pretendia implantar aqui e tal. O presidente sabe mais do que ninguém, sabe tanto quanto qualquer um de nós, que os presidentes do PT que o antecederam não queriam socialismo, eles queriam roubar, e roubaram muito. É por isso que foram presos, condenados e presos. Portanto, essa questão do socialismo, ele insistiu muito nisso, insistiu em temas como, por exemplo, o cacique Raoni. O cacique Raoni é uma figura folclórica, né? Tá certo que em alguns lugares, até para sacanear com o Brasil, né? O Macron, por exemplo, recebeu o Raoni como se fora um chefe de Estado. É como se o verdadeiro chefe de Estado brasileiro fosse o cacique. É porque gente como desinformada, como é o caso do presidente francês, o Brasil é uma imensa floresta, né? E que o presidente político eleito democraticamente, na verdade, não passa de um usurpador do poder indígena, etc. É gente que não faz a menor ideia do que é o Brasil. O presidente cometeu alguns excessos nesse campo de insistir em temas que não são relevantes quanto ele imagina, mas, de um modo geral, foi um discurso positivo, pelo menos porque ele não agravou nenhum problema, nenhum contencioso que o Brasil tem com relação à Europa ou
ou qualquer outro país na questão ambiental, muito pelo contrário. O discurso foi importante na medida em que ele conseguiu colocar alguns números, alguns dados que são ignorados pela grande maioria daqueles que estavam ali presentes, que eram os chefes de Estado e de governo de todo o mundo. É isso. E olha, o julgamento de Adriana Vilela do triplo homicídio da 113 Sul entra no segundo dia. Seguem sendo ouvidas as testemunhas de acusação e nós vamos para lá ao vivo com a Natália Pazzi, que acompanha tudo e traz mais informações. Olá, Natália, boa tarde. Boa tarde, Renata. A todos que acompanham o Band Cidade, estamos acompanhando o depoimento da terceira testemunha de acusação aqui no segundo dia de julgamento de Adriana Vilela. O primeiro depoimento de hoje foi do policial civil Felipe Ximenes, que durou cerca de 25 minutos e a defesa não quis fazer perguntas. Agora está sendo ouvido Renato Nunes Henriques, que é delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. A gente conversou agora há pouco com o Cacai, que é o advogado de Adriana, que afirmou que o excesso da acusação está comprovando que Adriana é inocente. Isso porque, de acordo com ele, o depoimento do delegado que está sendo ouvido agora, ele não é da mesma maneira que foi dado aí o primeiro depoimento dele há cerca aí de 9, 8 anos atrás, em que o delegado afirmava que Adriana era a mandante do crime. Hoje o delegado diz que não lembra ter falado que Adriana era a mandante do crime. Ontem, no primeiro dia de julgamento, foi ouvido o depoimento da delegada aposentada Mabel Faria Correia. Ela comandou aí cerca de metade das investigações. No depoimento dela, que durou mais de 7 horas, ela afirmou ter convicção de que Adriana é a mandante do crime, sim. E que, segundo a delegada, no depoimento dela dado ontem, durante essas 7 horas de depoimento, ela afirmou que Adriana tinha problemas com os pais, principalmente por causa de dinheiro, e que ela estava insatisfeita com a mesada que recebia, cerca aí de R$ 8.000 mensais de mesada. A gente lembra que esse julgamento deve se estender até a próxima sexta-feira. Cerca de 40 testemunhas devem ser ouvidas, a maioria de defesa. E a própria Adriana só deve ser ouvida na próxima quinta-feira. A gente vai continuar acompanhando esse julgamento durante essa semana e atualizando as informações aqui no Band Cidade. Renata? Ok, Natália, muito obrigada. Bom trabalho. E você vai ver a seguir, vamos falar de rinite, uma alergia que piora com a chegada da primavera. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 46 minutos. A primavera chegou, mas nem tudo são flores. Apesar do clima mais ameno, a estação é marcada também pelo aumento das alergias, principalmente a rinite. Dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia apontam que aqui no Brasil, 20% da população sofre com o problema. No quadro Consulte o Doutor de hoje, nós vamos conversar sobre este assunto com o otorrino Faiez Barmad. Falei certo o seu nome, doutor? Certo. Muito Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Renata Dourado. Muito obrigado a todos que nos assistem. Quais são os principais sintomas da rinite, doutor? Bem, para vocês que estão nos assistindo agora, se vocês apresentam um nariz que coça, que entope, que escorre e que espirra, esse é o quadro clássico da rinopatia alérgica. É uma das mais comuns formas de alergia respiratória. E para quem é morador de Brasília, ainda mais sofrendo com a estiagem que nós sofremos, com essa baixa umidade, nós apresentamos talvez a maior taxa de prevalência de portadores de rinopatia alérgica do nosso país. Nossa, e essa mudança de estação também contribui para que esses sintomas sejam ressaltados? Sim, com certeza. Essa baixa umidade, em Brasília nós temos nossos campos, eles ficam completamente sem cobertura verde, então para aqueles indivíduos portadores de alergia respiratória inalarem essa quantidade de pó e poeira, isso é um gatilho para que os sintomas alérgicos aconteçam. Então, não é à toa que nós percebemos nos nossos pronto-socorros, nos nossos ambulatórios, nas nossas unidades de saúde, um aumento da prevalência de rinossinusites, de otites e faringoamidalites, que são muitas vezes consequências da rinite crônica e rinite alérgica. Qual o tratamento, doutor?
Bem, para todos que nos assistem e se encaixaram com esse quadro clínico de um nariz que coça, que escorre, que espirre, que entope, o ideal é que ele procure um médico, otorrinolaringologista, para receber as devidas orientações. O tratamento usualmente envolve a lavagem de ambas narinas com soro fisiológico, o uso de antialérgicos injetáveis no nariz e talvez também o uso de antialérgico a ser tomado por via oral. Então, o segredo é você, na sua casa, identificar o que mais provoca alergia e fazer o que nós chamamos de cuidado ambiental. Uma limpeza básica ali, né? Exatamente. Então, se você é pai de uma criança que é muito alérgica, e você tem que promover um cuidado ambiental. Ok, doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigado. E olha, a comissão da Câmara que analisa o projeto anticrime deve apresentar um relatório logo mais à 13h. A comoção causada pela morte da menina Ágata no Rio de Janeiro coloca em xeque pelo menos um ponto do pacote. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse que a situação é de guerra na capital fluminense e que ainda é cedo para dizer quem matou a garota, a polícia ou os traficantes. A palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. 2 policiais morreram. Tá? Ninguém comenta isso aí, parece que 2 cachorros morreram. O fato reacendeu o debate sobre pontos do pacote anticrime em discussão no Congresso. São 2 questões polêmicas na proposta: a ampliação da legítima defesa e o excludente de ilicitude, que isenta policiais de punição em algumas circunstâncias. O ministro da Justiça defendeu o projeto de lei. A partir da apuração completa dos fatos é que se podem tirar conclusões. O que não deixa de vamos dizer assim, isso não nos impede de reconhecer que o evento foi infeliz, né? Que a morte de uma criança é sempre uma tragédia. Sem que os fatos terem sido ainda esclarecidos, não haveria ali uma situação em que se poderia invocar a legítima defesa. E a proposta do projeto de lei anticrime diz respeito ao aperfeiçoamento do Instituto da Legítima Defesa. Deputados da oposição e parte do Centrão, aliança de pequenos e médios partidos, ameaçam derrubar esse trecho da proposta, que, segundo eles, dificulta a punição a maus policiais. O relator do projeto, no grupo de trabalho que discute o pacote anticrime, diz que o excludente de ilicitude não se aplica a mortes como a de Ágata, e sim a casos específicos, como confrontos com bandidos. O policial estiver trocando tiro com uma facção criminosa, armada de fuzil, de metralhadora, se porventura esse policial vem atingir esse marginal, no momento em que ele está recarregando a sua arma, esse policial vai responder por homicídio doloso, o que é um absurdo. Em caso de derrota, os deputados ligados à segurança pública vão tentar reverter as mudanças feitas no pacote, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e depois no plenário. Cláudio, realmente é um assunto muito importante, né? Muito sério mesmo, né? Essa coisa do excludente de ilicitude vem sendo usado na Câmara dos Deputados de maneira desonesta, né? Para tentar, os que se opõem ao projeto do juiz Sérgio Moro, eles estão tentando, então, derrubar essa questão. Não se aplica a casos como o da menina que foi baleada e ninguém sabe ao certo por quem, né? Isso ainda não está comprovado. Como disse o general Hamilton Mourão, nosso vice-presidente, na favela é assim: se alguém lá disser que quem atirou foi o traficante, ele amanhece com a boca cheia de formiga. Eles não têm. Então, todos são meio que condicionados a dizer que foi a polícia, mesmo não tendo polícia por perto, né? É assim que funciona lá, é a lei da selva nas favelas controladas por traficantes. E, de outro lado, é o seguinte: esse excludente de ilicitude é para o caso de policiais que, em confronto com o bandido, ele mata o bandido. Então, é assim, é exatamente isso. Não é ilegal, né? É excluída a hipótese de ilegalidade ou de ilicitude, né? Esse ato do policial que, na troca de tiros com o bandido, mata o bandido. Num confronto ali, Num né? confronto. Isso não inclui vítimas inocentes, civis e muito menos criancinhas de 8 anos. O criminoso, sendo policial ou civil, tem que pagar caro por isso, pela morte de Ágata.
Com certeza. E a polícia acredita que o padre Casimiro pode ter sido morto porque reconheceu os criminosos. O padre polonês, de 71 anos, foi morto por estrangulamento na noite do último sábado. Ontem, mais de 5.000 pessoas estiveram no enterro. Uma despedida dolorosa. Fiéis e amigos ainda não acreditavam na brutalidade do assassinato do padre Casimir Wojnor, conhecido como Casemiro. O velório na paróquia Nossa Senhora da Saúde, na área central de Brasília, foi marcado por orações e missas. O padre polonês morava em Brasília há 25 anos. A morte violenta do sacerdote repercutiu no país dele. Fala-se da violência, o que é óbvio, né? A violência atinge pessoas de bem, como esse caso, e então claro que repercutiu e muita tristeza para nós. Casemiro era considerado uma pessoa acolhedora, disposta a ajudar. Uma pessoa dedicada a Deus, como ele era, como ele sempre foi, né? Eu acredito que vai fazer muita falta. O corpo do sacerdote foi encontrado na noite de sábado com os pés e mãos amarrados e um arame enrolado no pescoço. Os bandidos levaram objetos do padre e arrombaram o cofre da igreja. Em abril desse ano, o local já tinha sido alvo de criminosos. A Arquidiocese de Brasília acompanha de perto o caso. Essa violência não tem só assolado a nós, católicos, mas a todas as religiões. Então, para que tenhamos esse cuidado, essa visão de que realmente há uma necessidade de um cuidado como todo pai de família com a sua família. O caseiro, que cuidava da construção de um auditório, também foi feito refém pelos bandidos. Ele conseguiu fugir e pediu ajuda. Peritos passaram o domingo colhendo provas e analisando as imagens do circuito interno da casa paroquial. A polícia já ouviu testemunhas e suspeitos. 4 homens podem ter cometido o crime. O latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é uma das linhas de investigação. Inclusive, a possibilidade de que o padre Casimiro tenha sofrido uma emboscada não é descartada. Após 46 anos de sacerdócio, o último adeus ao padre, que dedicou mais da metade da vida a levar mensagens de amor e paz, foi dado no fim da tarde dessa segunda-feira, no cemitério Campo da Esperança. Que tristeza, né? E você vai ver a seguir, terça-feira, de operações da polícia. Presa quadrilha que roubava casas e um grupo que usava nomes de servidores públicos para conseguir empréstimos em bancos. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 57 minutos. Hoje a Polícia Civil foi às ruas logo cedo para realizar 2 operações. Foi presa uma quadrilha que se passava por policiais para roubar casas e cometer outros crimes, como latrocínio. Na segunda operação, o foco foi um grupo que usava o nome de servidores públicos para fazer empréstimos bancários. No total, 13 pessoas foram presas. Os criminosos tinham documentos em branco prontos para serem preenchidos para novos golpes. Era tanto papel falso que a mesa da delegacia ficou lotada. De acordo com os investigadores, dados pessoais dos funcionários públicos eram usados para fazer cartões de crédito, empréstimos bancários e até comprar imóveis. Os alvos principais dos estelionatários eram funcionários do TCU, AGU, Tribunal de Justiça e Polícia Militar. 50 pessoas foram prejudicadas e o prejuízo já passa de R$1 milhão. Mas essa não foi a única operação da Polícia Civil desta terça-feira. A segunda ação ficou por conta da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais. As 6 pessoas se passavam por policiais civis. A organização atuava em todo o Distrito Federal e era especializada em assaltos a residências, comércios, sempre visando cofres. Na casa de um deles, os policiais encontraram camisetas com o logotipo da Polícia Civil, junto com algemas e drogas. Em vídeos gravados por eles mesmos, os assaltantes ostentavam as armas e o dinheiro dos roubos. Eles vão responder por roubo e também por uma tentativa de latrocínio. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. Olha, vem aí mais uma edição da Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento, promovido pela TV Band Brasília e Rádio Band News FM, vai ser no dia 5 de outubro, no Bosque do Sudoeste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site, anote, centraldacorrida.com.br/Pink for Life Run 2019.
É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Espero você. Tchau, tchau.